Abra comigo Marcos capítulo 1, capítulo 1. O versículo 21, a cura do endemoniado de Cafarnaum. A cura de um endemoniado em Cafarnaum. A cura de um endemoniado, a cura de uma pessoa que estava possessa por uma legião de demônios. Todas as curas que Jesus realizava, tua fé te salvou. E agora está curando uma pessoa que tem um espírito de enfermidades no corpo. Não é uma enfermidade que era para a medicina. Era uma enfermidade que estava oculta, que só Jesus curava. Era espiritual, estava travada sobre a vida dessa pessoa. No versículo 21, entrando em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, agitando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena os espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galileia. Diga aleluia. Senhor, aqui está a sua palavra. Ninguém prega se não for pelo poder, pela presença e a unção do teu Espírito. E eu quero esvaziar de mim mesmo agora e pedir ao Senhor que nos encha da sua glória, e que a tua palavra venha falar aos corações, e que ela não volte vazia, mas prospere agora para onde for enviada, nos corações e nas mentes agora, que a tua palavra venha tocá-los, em nome de Jesus. Digam amém. Diga graças a Deus. Fala para quem está ao teu lado assim: até aqui o Senhor me ajudou. Podem sentar, queridos. A Bíblia nos revela e mostra o que Jesus fez no passado. Ele é o mesmo Jesus que opera hoje na igreja. O Jesus que curava no passado é o Jesus que cura hoje na igreja. O Jesus que libertava no passado é o Jesus que liberta hoje. O que salva é o mesmo que salva hoje. Diga para quem está falando assim: ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Repete mais uma vez: mesmo ontem, o mesmo hoje e o mesmo para sempre. Abra comigo 1 João capítulo 3, versículo 8, do versículo, acho que é a parte A do versículo B, vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 8. É a parte B do versículo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Olha para quem está ao lado e diga assim: você tem um inimigo. Fala para o irmão assim: nós temos um inimigo. É um inimigo pior que nós temos, que é invisível. Você não consegue às vezes perceber a artimanha de Satanás contra a sua vida. Preste atenção numa coisa: o maior inimigo que nós temos é aquele que nós não enxergamos. A Bíblia nos revela que o espiritual, quando Daniel está orando a Deus, no primeiro dia a oração de Daniel chegou até o trono da graça, Deus recebeu, e Deus envia a bênção para Daniel, mas a bênção ficou impedida por legiões de demônios. A Bíblia diz que Deus ouviu no mesmo dia, liberou a bênção para Daniel, mas demorou 21 dias para chegar até Daniel a bênção. Por quê? Havia
potestades no campo espiritual lutando contra Daniel. A mesma coisa para nós hoje. O inimigo vai lutar para nós não termos poder para orar, o inimigo vai lutar para você não conseguir jejuar, vai lutar para você não ler a Bíblia Sagrada, vai lutar para você não ter uma vida em obediência a Deus. Porque é mais fácil dele derrotar um crente que está em cima de uma corda para cair, do que aquele que está alicerçado em cima do muro. Escute bem uma coisa: Satanás vai sempre tentar contra nós, mas Jesus veio para quebrar isso. Jesus veio e quebrou as obras do diabo, e Ele deu autoridade para mim e para vocês que aqui estão, diga aleluia, para expulsar demônios, curar os enfermos e libertar os cativos. Esta é a missão minha e sua da igreja. Diga glória a Deus, as palmas para Ele. A Bíblia nos relata que esses homens da história nunca tinham visto uma libertação na vida deles. Eles nunca viram um demônio manifestar. A Bíblia Sagrada está dizendo e mostrando que eles ficam espantados quando Jesus agora cura um homem possesso por uma legião de demônios. Está escrito que ele entrou na cidade de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade de muito ladrão, de muitos bandidos, e Jesus entra em Cafarnaum, e logo no dia de sábado, Jesus ia à sinagoga e ensinava na sinagoga, versículo 22, e eles maravilharam da doutrina de Jesus, porque Jesus ensinava com quem tem autoridade, não como os escribas. Preste atenção nisso. Jesus pregava o que ele estava vivendo, e vivendo o que pregava. A Bíblia nos fala que os escribas escreviam leis bonitas, mas não praticavam. Os saduceus, os escribas, os fariseus gostavam das coisas e pregavam as coisas bonitas, mas não estavam em procedência com a palavra. Estavam sobre a areia, pregavam bonito e não viviam aquilo que falavam bonito, falavam do dízimo e oferta e eles não eram fiéis, falavam da viúva e não ajudavam a viúva, e eles realmente não viviam o que pregavam, então eles não tinham autoridade no que pregava. Eles pregavam e não tinha cura, eles pregavam, não tinha libertação. Os escribas pregavam e não tinham uma libertação e nenhuma salvação de alma. Mas quando Jesus entra dentro da sinagoga, ele começa a pregar o evangelho através do livro de Isaías, e a Bíblia nos fala que todos ficaram impressionados, porque a fala de Jesus tocava o coração das pessoas. Diga glória. É o mesmo Jesus da Bíblia, é o mesmo que está aqui hoje. Quando nós pregamos sua palavra, ele manifesta a sua glória. Diga aleluia, eu creio. E a Bíblia está dizendo agora que as pessoas que estão dentro da sinagoga falam assim: Jesus ensina com autoridade, ele prega com autoridade, ele faz as coisas com autoridade, mas esses escribas não fazem nada. Há uma diferença de ouvir o discurso de Jesus e ouvir o discurso dos escribas. E a Bíblia nos fala que Jesus está ensinando, e eles ficam maravilhados com o ensino. Estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, significa, ele manifestou dentro da sinagoga. Você imagina naquela época, se hoje tem muitas sinagogas aqui no Brasil, já estão assustados com um demônio manifesta, imagina naquela época de Jesus, que eles nunca viram um demônio manifestar. Dentro da igreja, dentro da sinagoga, manifestou um demônio e gritou em voz alta: ei! Aí levaram um susto, os escribas, fariseus, os religiosos levaram um susto. Nós nunca vimos isso na nossa vida. Uma pessoa aí que está gritando em voz alta, está todo incorporado. Ei, nós nunca vimos isso antes. Olha o que a Bíblia diz, vai relatando para nós. Estava na sinagoga um homem com espírito imundo, o qual exclamou dizendo: ah, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Bem sei quem és, o Santo de Deus. Preste atenção nisso. Preste atenção no que eu vou dizer a você nesta noite. Até o demônio reconhece quem é Jesus. Diga aleluia. Ele falou: bem sei quem você é, o Santo de Deus. Os demônios agora estão confessando que Jesus é o Santo de Deus. Diga aleluia.
E tem muita gente que fala: Jesus foi um profeta qualquer, Jesus foi uma pessoa qualquer, foi um homem igual eu sou. Mentira, Jesus é Deus. Diga aleluia, dê as palmas para Ele. É Deus, é Deus. Até o demônio está dizendo: Ele é o Santo de Deus. E Jesus repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. Olha a autoridade. Cala-te, demônio, e sai dele. Então o espírito imundo, agitando-se e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Primeira pergunta: o que é isto? Segunda pergunta: que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ele ordenou os espíritos imundos, e os espíritos lhe obedeceram. Diga aleluia. Olha para o irmão e diga assim: o Senhor Jesus deu autoridade para todos nós aqui. Não, mas fala para o irmão, não fala para mim não, fala para o irmão. Vai lá, sacode o irmão e fala assim: Ele deu autoridade a você. A qualquer pessoa que acredita em Jesus pode expulsar demônios. Qualquer pessoa que usar o nome de Jesus com autoridade tem poder para curar os enfermos, libertar os cativos. Porque nós espelhamos muito no que os outros fazem, mas não aquilo que Deus quer fazer com cada um de nós. Diga: Deus quer usar vocês. Crê nisto? Eu posso profetizar um negócio aqui? Sem medo agora? Amém? Aí atrás, amém? Eu vou pedir a Deus que manifeste o demônio na sua casa. Misericórdia, pastor. Tem uns aí que fala que é crente, já bota até o nome da cruz, já. Misericórdia, está repreendido. Irmãos, sabe como é que Deus começou a me usar em libertação? Em sonhos. Em sonhos, todas as noites quase eu sonhava expulsando demônios. Falei: meu Deus do céu, não quero nem ver isso na minha frente, isso é difícil. Eu expulsava os bichos saíam das pessoas. E até o dia que Deus me usou literalmente para expulsar. Ele me preparou em sonho para que na realidade eu fizesse. Diga para quem está falando assim: Deus quer dar experiência para você. E tem muitos da sua família, para crer, tem que ver o bicho pegar. O bicho tem que manifestar na sua casa, para eles tomarem posição, para eles acreditar que o capeta existe, que o diabo existe, e que Jesus é maior. Diga glória. As palmas para o Senhor. Meu irmão, já tive experiências profundas, até com pessoas na frente da igreja, de manifestarem. Até eu fiquei assustado. Mulheres de pastor, até pastores meio oprimidos, porque o diabo não olha a cara, ele oprime qualquer pessoa que der lugar para ele entrar. E o Senhor quer nos usar como canal para as pessoas, para libertá-las. Não vi nenhum amém? Escute bem uma coisa: uma das coisas que o diabo vai sempre tentar fazer comigo e com você é nos acusar. Primeira coisa. Se nós estamos com a vida em Deus, quando ele acusar, você manda ele calar a boca, porque ele é mentiroso, sim ou não? Mas se você dever alguma coisa, se ele apontar o dedo e falar, você vai repreender do mesmo jeito, mas ele vai te acusar com direito legal. Por isso que muitos líderes espirituais têm medo de expulsar capeta, porque tem muita gente que não quer pagar o preço de estar na presença de Jesus. E Deus quer usar a sua igreja como um canal de libertação, um canal de cura, um canal de salvação, através da pessoa de Jesus o Nazareno. Diga aleluia. Agora, os demônios estão reconhecendo que ele é o santo de Deus. Os demônios estão melhores aqui do que os fariseus da época, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus. Eles não acreditavam que Jesus é o santo de Deus. Então esses demônios incorporados mostraram para os chefes da religião que os chefes da religião estavam errados, e que os demônios, falando que Jesus é o santo de Deus, que os demônios foram obrigados a falar a verdade, quem é Jesus. Diga para o irmão que está assim: a Bíblia fala que se nós não clamarmos, até as pedras clamarão por nós. Jesus disse: se nós não clamarmos o nome dele, até as pedras vão clamar. Então até os demônios reconheceram, ele é o santo de Deus.
Preste atenção numa coisa, Deus vai dar a cada um aqui, diga em voz alta, cada um aqui, experiências. Sua mãe fica meio tonta lá, Raquel, ou alguém da família, não sei, fica meio zonzo, você vai assim, o que está acontecendo? Coloca as garras para as costas. Aconteceu isso comigo já. Aí você não está nem esperando. Eu fui cumprimentar um amigo meu lá no Amazonas, lá em Manaus, na cruzada do pastor Benihim. Quando eu cheguei, dei a mão para um amigo meu, manifestou. Sabe aquele susto que eu levei, que eu não esperava nunca? Manifestou. Literalmente um demônio uma legião tão poderosa estava sobre ele, uma entidade violenta contra a vida daquele homem. E eu e minha mãe fomos lá e colocamos a mão e em nome de Jesus expulsamos para a glória de Deus. E ele, fiquei sabendo que já está numa igreja evangélica para a glória de Deus. É um processo o negócio dele, é um processo, às vezes nem sempre é a primeira vez. Tem vários meses ou anos para ser liberto. Tem coisas que é na hora, o Senhor faz na hora, mas tem coisa que é um processo. Diga aleluia. Conforme fechamos a brecha, mais rápido ficamos libertos. Aleluia. Diga glória a Deus. Aí esse amigo meu, isso pode acontecer na sua casa? Pode acontecer na sua casa, irmã? Pode ser na sua casa, João Pedro? Pode acontecer na casa de qualquer um, de alguém da família manifestar, e você tem que expulsar. Escute bem uma coisa, a nossa fé aumenta quando a gente vê o que a Bíblia diz acontecendo diante da gente. A minha fé sempre cresceu, que aquilo que eu vi em sonho, Deus fez em realidade. Jesus nos deu um ministério para que as pessoas sejam libertas. Fale em voz alta, amém. Que as pessoas sejam curadas, porque a pior coisa do mundo é alguém estar enfermo, irmãos. Camarada reclama do dinheiro, reclama posição social, reclama disso, mas a pior coisa é quando a pessoa está enferma. A enfermidade é a pior prova que alguém pode passar por ela. E quando alguém recebe a graça de Deus e a cura, é como se 1 milhão de quilos saísse do corpo, diga aleluia. E agora este homem estava possesso por uma legião de demônios, e estava sobre ele um espírito de enfermidade, de um demônio sobre ele. A Bíblia fala que Jesus o curou, na verdade curou junto com libertação, libertação junto com a cura. E muitas vezes as pessoas são libertas e curadas pela experiência que eu tenho de 27 anos no ministério, é que muitas vezes as pessoas manifestam porque não perdoam. Segundo ponto, estão enfermas porque tem a raiz de amargura. Então os demônios vão infiltrando dentro da raiz de amargura e trazem verdugos, pequenos demônios vão se manifestando dentro da pessoa. E geram enfermidade no corpo, porque eu peguei um caso de 6 horas, que estava no útero da mulher, quando a irmã Neuza ungiu o útero dela no banheiro, o demônio saiu depois de 6 horas de ministração. As pessoas, enquanto não liberam o perdão, não quebram o direito legal, o inimigo tem um acesso de entrada em qualquer pessoa. Não fique achando que é super-homem, super-mulher aqui não, que qualquer pessoa que der lugar, Satanás entra. Há uma porta de entrada, se ele entrar, ele tenta matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar libertação, a cura e a salvação, para dar vida e vida com abundância. Diga glória. Não subjugue os ataques de Satanás. Ele começa com uma coisa que não tem nada a ver, quando você assusta, está dentro do buraco com ele. Preste atenção nisso. Jesus agora está libertando um homem que estava enfermo por causa de demônios no corpo. Não era uma doença natural, que é uma simplesinha dor de cabeça, ou uma Covid, que é um problema de uma enfermidade. Não, é uma enfermidade que o diabo coloca. Estava sobre o corpo do homem, os médicos não enxergavam. A medicina não enxerga quando é demônio no corpo. A medicina não enxerga. Sabe que tem a doença, mas não localiza a doença. Cega aos olhos da medicina. Mas quando Jesus chega, os demônios têm que bater em retirada. Para isto o Filho de Deus se manifestou nesta terra, para desfazer as obras do diabo. Diga aleluia. Fale em voz alta. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Segunda vez. Terceira vez.
Diga assim: para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Irmãos, eu faço desafio a qualquer pessoa que quiser fazer. Se um demônio manifestar, você expulsar no seu nome, o demônio não sai. Eu faço desafio a qualquer um de vocês, com demônios que manifestar alguém, você pode pedir o nome de qualquer santo lá de fora, que o demônio não sai. Só tem um nome que o demônio sai: em nome de Jesus. Para mostrar o poder da divindade de Jesus. Só o nome de Jesus sai os demônios. Deus dá experiências profundas e proféticas para nós. Um tempo atrás comecei a ministrar e comecei a ler a Bíblia. O demônio falou assim: não sai. Peguei o azeite ungido, ungi, também não sai. Falei: Jesus, já tentei com azeite, com a palavra, não está tendo jeito. Em nome de Jesus, sai. Saiu na hora. É no nome de Jesus. Deus usa a autoridade sim do azeite, Deus usa sim a autoridade para fazer os sinais do seu nome através da marca do azeite, que é um ato simbólico. Tem hora que lemos a Bíblia, que é o próprio Deus, mas tem hora que você tem que falar: é o nome de Jesus, sai. Ele sai na hora, em nome de Jesus. As palmas para o Senhor. O ministério de libertação não é bem aceito em muitos lugares. Por quê? Porque há muitas pessoas que estão opressas pelo diabo, até em cima do altar. E aí não aceita quem é usado. Não posso trazer pastor libertação aqui não, porque sabe como é que é, né? Eu estou devendo, então ele vai pegar a minha brecha e vai me acusar. Por isso muita gente não topa a libertação. Fala para o irmão assim: não topa. Mas o ministério de Jesus era libertar, curar, salvar. As palmas para ele. Amém? Falei: Senhor, como era interessante a sombra de Pedro, onde Pedro passava, os enfermos ali eram curados. Senhor, era interessante como Paulo pegava os seus lenços e aventais, só encostava nos enfermos, eram sarados. Moisés orava o Senhor no monte 40 dias, 40 noites, ninguém conseguia olhar no rosto de Moisés. Que unção é essa, Senhor? Jesus disse: filho, na minha palavra está escrito que eu tinha unção, que eu curava a todos. As palmas para ele. Diga aleluia! Só teve uma passagem da Bíblia que Jesus não fez o milagre, deixou para Pedro e João fazer. Aonde? Atos 3, o homem que estava no templo Formosa, sentado na porta do templo. Jesus passou várias vezes ali e não curou aquele homem, presta atenção nisso. É a única passagem que eu vi que Jesus não fez o sinal. Ele deixou para os discípulos fazerem. Aí chega Pedro e João, olha dentro dos olhos do homem, pega na mão dele. O homem pede esmola, ele falou: não tenho esmola, mas o que eu tenho em nome de Jesus, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho em nome de Jesus, levanta e anda. E o homem levantou e andou para a glória de Deus. Diga aleluia! As palmas para o Senhor, vamos orar. Olha o que a Bíblia está dizendo para encerrar aqui. Então o espírito imundo, agitando-se, clamando com grande voz, saiu daquele homem. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre eles: que é isto? O que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. E logo correu sua fama por toda a província da Galileia. Jesus também cura a sogra de Pedro. Jesus curou a sogra de Pedro. Sacode o irmão e fala assim: Pedro tinha sogra, irmão. É o pastor Rogério que não tem. Mas Pedro tinha sogra. Para quem acha que o Pedro foi o primeiro papa, é o primeiro papa que era casado. Ele tinha sogra.
Se Pedro, eles consideram na igreja católica que era o Papa, é o primeiro Papa casado, que ele tinha sogra. Aí eu mexo quando eu falo. Escute bem uma coisa. Jesus, depois dessa aí, ele curou a sogra de Pedro ainda. Diga aleluia. E tem gente que está orando aí, ó, minha sogra. A sogra é uma benção, é ou não, irmão? Diga aleluia. Amém. Glória a Deus. Diga glória a Deus. Amém, irmão. Vamos orar? Eu quero trazer os dias de hoje, o que Jesus faz hoje, o que Jesus quer fazer na sua vida hoje. Eu sou profeta de Deus e vou pedir um sinal para a igreja hoje. E para quem não vier também vai receber lá em casa. Eu vou falar ainda, não falei o que era. Vai acontecer coisas sobrenaturais dentro da sua casa, você que está pela internet, você que está na igreja. Vai começar coisas sobrenaturais na sua casa e você vai ter que expulsar em nome de Jesus. Não assuste alguém virar as mãos para as costas, encarar você e falar com voz grossa. Você vai mandar embora em nome de Jesus. Não se assuste se perna cruzar, braço cruzar para as costas, fechar a cara e falar grosso com você. Você vai expulsar em nome de Jesus. Não assuste um amigo, parente, quem quer que seja, for da tua casa e houver uma manifestação lá dentro, você vai expulsar em nome de Jesus. Preste atenção nisso. Preste atenção nisso. Eu estou falando como profeta. Isso vai acontecer com você. Fala amém, irmão. Ninguém falou amém, rapaz. Fala amém. Eu quero que aconteça comigo lá em casa. Algum dos irmãos manifestar, virar a garra para as costas. Sai para ser livre, hein? Vai ser ótimo acontecer isso com o irmão, com um parente, com um sobrinho, uma sobrinha. Manifestar, você expulsar. Sim ou não? Deus quer usar você. Fala para o irmão, Deus quer usar você. Para de ficar olhando para o ministério dos outros e olha para o seu. Deus quer usar você. Diga aleluia. Deus quer dar experiência com curas, com sinais, com prodígios, com maravilhas, libertação e salvar vidas, em nome de Jesus. Você crê? Se crê, verá a glória de Deus. Diga aleluia.